Olá, meus marujos! Fala, meus marujos, minhas marujas, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, uma collab, mas ainda à distância, que a gente sabe que a gente tá nessa quarentena. Então, nada mais, nada menos que eu trouxe um convidado especial do canal @CasaDeLataCrew, que é o Marcos Freitas! Uhul! Este é o Marcos Freitas, ele tem 28 anos, ele nasceu no Acre, mas atualmente mora no Rio de Janeiro e já tem 8 contratos a bordo. E eu vou entrevistar tudo isso pro nosso quadro de hoje, que é... Qual é o nome do quadro? Esqueci. Explicando o cargo. Explicando o cargo! Ê! E se você quiser saber sobre isso e mais, continua ligado aqui no canal do Marco. Fala, galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Marco, trabalhei a bordo de navios de cruzeiros por quase 6 anos, tenho 7 contratos, e este é o Marcos Freitas com 8 contratos. Tudo bem, Marcos? Olá, queridos tripulantes, tudo bem, Marco? Conta pra gente, Marcos, qual era a sua profissão antes de trabalhar a bordo? Eu era maître num restaurante, num hotel no Rio de Janeiro, né? Onde eu trabalhei ali por um ano e meio nesse hotel, e foi onde eu conheci a vida a bordo, o navio de cruzeiro. Você foi promovido ao longo dos seus contratos, né? Você pode falar pra Sim. gente, assim, bem breve, como que foi essa sua corrida a bordo? Bom, gente, eu comecei no navio de cruzeiro em 2015 na função de crewman, né? Que é uma função que trabalha num restaurante da tripulação. Fiz 2 contratos nessa mesma posição. Logo em seguida, eu fui promovido para assistant waiter a bordo mesmo, né? Porque era o departamento que eu já estava. Então, surgiu a minha oportunidade para a animação. E eu comecei em 2017 como animação. Então, eu tive essa transição de 3 meses. Eu esperei completar uns 3 meses de experiência. E aí, então, eu fui promovido, mais uma vez, para a animação, né? Como youth staff. Youth Staff, pra quem não sabe, é a parte do entretenimento de crianças, não é isso? Isso, crianças e adolescentes, né? No Crianças caso, e adolescentes. de 0 a 17 anos. Show, perfeito. Você não é da animação adulta, você é da animação infantil e adolescente. Isso. Certo. Ah, então é sobre isso que a gente vai falar, explicando o cargo de Youth Staff. Yeah! Exatamente. Certo. Vamos lá. Quando você atingiu esse cargo de Youth Staff, você já tinha mais idiomas além do inglês ou só falava inglês? Como que era? Já tinha o espanhol, eu já falava, porque eu trabalhava no hotel, então já tinha esse costume de estar falando idiomas. Eu também fiz curso de italiano também, mas não concluí o curso, mas eu já tinha ali o nível, já saindo do básico, intermediário do italiano. Eu tinha uma comunicação, na verdade, do italiano, não uma comunicação fluente. Eu sempre falo pra galera, porque assim, né, por mais que você tenha os idiomas, você tem que ter um perfil da animação, né? Você tem que ser uma pessoa animada, tem que ser uma pessoa que não tem vergonha, tem que ter, aceitar desafios, não ter dominância de um microfone, falar ao público, então tudo são fatores. Certo. O processo seletivo em geral, com as agências, é praticamente igual a todos os demais principais cargos, né? Com exceção sobre as perguntas, que os meus inscritos vão adorar saber sobre isso, sobre aquilo, quais perguntas mais caem, mas a gente sabe também que perguntas de entrevista são algo muito pessoal. Para você, Sim. quais as perguntas mais importantes, na sua opinião, sobre esse cargo, que a pessoa deveria refletir para poder responder melhor no dia da entrevista? A primeira essencial é o porquê você gosta de trabalhar com criança, porque você tem que gostar mesmo. E a segunda são você já realmente lidar em um caso de emergência quando acontecer algo com a criança. Então são perguntas que a pessoa tem que ter em mente mesmo, porque você está lidando com vidas, além de você fazer uma animação também a bordo. Terminando sobre a parte de entrevistas, que dica você daria para quem for entrevistado para este cargo? Sobre o que ela deveria pensar, né? Formular, por exemplo. Dica primeiro, quem não tem experiência, que busque uma experiência no parte de entretenimento e cuidados infantis, tá? Eu acho muito importante porque você, como eu falei lá na outra pergunta, é importante você ter esse conhecimento. Então, o que eu digo é você ter paciência, quem vai aplicar também, ter esse conhecimento grande na parte de cuidados com a criança, como cuidar de uma criança. Eu acho que é essencial, uma dica muito valiosa, além dos idiomas que você tem que ter para dominar ali na hora de uma entrevista.
Agora, sobre o trabalho em si, me conta, Marcos. Existe uma hierarquia nessa parte do Youth Staff? Existe sim. Nos navios da Pumantur tem um clube, um espaço infantil, que na verdade não é chamado de clube, é um espaço infantil, né? E ali dentro do espaço infantil vai ter o Youth Staff Senior e o Youth Staff Program, né? E aí vem o Assistant Cruise Director e o Cruise Director. Legal. E como era a sua rotina de trabalho por cruzeiro? Ela mudava por cruzeiro? Era igual todos os dias? Quantas crianças você tinha que lidar ali por grupo? Só para explicar, é que em outras companhias, quando você já entra no espaço infantil e você tem essa hierarquia de subir nos clubes. Como na Pumantur só tem clube infantil e clube de adolescente, não tem vários clubes, porque o navio é pequeno, menor, você pode então solicitar, tipo, eu quero trabalhar somente com adolescente, porque eu tenho mais experiência, então você pode ali já embarcar como especializado para trabalhar com adolescentes, ou você entra como youth staff e aí você te joga no espaço infantil e você quiser ir para trabalhar com adolescente, você tem que solicitar esse pedido com os seus chefes. A diferença pode ser na hora da sua entrevista, né? Na Pumantur, você pode falar, eu trabalho com adolescentes, eu queria fazer meus contratos só com adolescentes. Então, você tem um animador que vai ser só específico pro teens, né? Para os adolescentes, que é o meu caso. Então, mas nós ajudamos, sim, quando necessário, o espaço infantil, porque está dentro do meu contrato, como Youth Staff, que é a função que eu trabalho. Eu posso trabalhar tanto com crianças e adolescentes. Se eu aplicar para uma outra companhia, eu posso comprovar isso. Eu posso comprovar que eu posso trabalhar com criança e adolescente. Então, eu não posso exigir de outra companhia só adolescente, porque depende das regras da outra companhia. Vocês promovem também gincanas no navio em si, no espaço inteiro do navio, ou só naquele espaço do clube? Então, Marcos, a bordo tem um programa que a gente tem que cumprir, tem um manual, um dossiê de atividades, né? E sim, nós podemos fazer algumas atividades fora do espaço, né? Seguindo um dossiê, mas a gente pode criar algumas atividades que a gente possa ver que vai funcionar. E sobre o horário de trabalho, como funciona? Existe um horário fixo? São horários que vão mudando direto, de acordo com os dias, cruzeiro? Como funciona? Um cruzeiro antes, né? Uma semana antes, a sua escala da semana já sai do experimento dos espaços, a que hora vai abrir cada espaço, porque depende muito de cada porto, que tipo de cruzeiro estamos fazendo, se é um charter, se é um cruzeiro especial, então vai mudar. Mas uma semana antes você já sabe em que horário você vai abrir o espaço, né, e os horários que você vai trabalhar. Tem toda uma organização dentro dessa sua escala de trabalho. A gente abre o espaço no espaço do Teens de tarde e à noite. São 3 horas de tarde e 3 horas à noite, né? E durante o dia a gente tem outras funções que nós fazemos. E me conta, como que era essa rotina no geral? Nós trabalhamos de manhã, acordamos cedo para realizar o desembarque das excursões dos passageiros. Nós ajudamos ali. Então, tem dia que vai ter uma equipe que vai acordar cedo, no caso 7 horas, 6 horas, dependendo muito do porto, para realizar o desembarque. Então, nós ajudamos ali a concentrar os passageiros dentro do teatro e logo levamos os passageiros em fila para os ônibus das excursões. Terminou essa parte da manhã, você está livre. Então, o staff, o cruise staff está livre, pode sair, pode descansar, pode ir pro bar, pode comer, fazer o que ele quiser e só retorna à tarde. Então, geralmente, é 1 hora antes, quando o navio tá zarpando, tá indo embora, né? Então, a gente recomeça nossas atividades. Aí, nós retornamos a parte da tarde para abrir o espaço, né? Esse período que a gente tá ali não tem nenhuma atividade extra, né? A não ser que depende do porto, se a gente vai sair cedo, o dia de navegação, que é diferente um horário da navegação de um porto normal. A navegação, nós abrimos 3 vezes ao dia o espaço para oferecer uma atividade, porque a gente está navegando, a gente está em alto mar, não tem o que fazer. Então, em dia de porto, não. Você ali chega à tarde, abre o seu espaço, e agora sim, nesse período da tarde até o fechamento geral da minha atividade, eu posso ter outras atividades nesse meio termo. Então, eu começo, exemplo, 5 horas da tarde, né? Eu comecei, como eu tenho que abrir 3 horas, eu vou fechar umas 8 horas da noite. Fechei 8 horas da noite, eu tenho, tipo, meia hora pra sair correndo, comer, me arrumar e pegar um bingo que vai acontecer umas 9h30, né? Então, eu posso ajudar a fazer um bingo ali junto com a animação adulta. Isso é a função de youth staff. No meu caso, a animação infantil já é um outro horário, por causa do espaço da animação
por causa das crianças, né? E à noite eu finalizo, aí eu volto a reabrir o espaço 11 ou 10 horas, depende muito da rota, e a quantidade de adolescentes também, isso influencia. E aí eu finalizo ali entre volta das 3 da manhã, 2 da manhã ou 1 da manhã. Vai depender da quantidade de adolescentes que eu tenho a bordo para manejar isso daí. Contudo, e à noite a gente faz baladinha, balada teens. E quantas horas de trabalho no total por dia? O certo é 10 horas que todo tripulante a bordo na Pumantur tem que cumprir de trabalho. 11 horas seria o seu máximo. Só que na minha função de staff, eu não faço essas horas. Geralmente eu faço entre 8, 6 horas, 8 horas, ou às vezes até menos, depende muito de como vai ali o cruzeiro. Agora vamos para a parte do uniformes, né? Para quem já foi aprovado e vai embarcar nesta função, precisa levar algum tipo de roupa para reforçar o uniforme, fantasias, acessórios? Conta pra gente. Precisa sim, Marco. Geralmente as roupas da noite, todas é de uso pessoal. É você que tem que levar. Acessórios, hoje em dia, não precisa o tripulante se preocupar em levar, porque ela vai disponibilizar o que é permitido utilizar a bordo. Eu tenho o meu personagem, né? A bordo eu uso, geralmente, o meu chapeuzinho, o meu óculos sem lente. Então, isso é a minha marca, eu posso utilizar. Mas outros acessórios, como agora, eu não posso mais utilizar esse chapéu a bordo, porque não faz parte da imagem que a empresa quer transmitir. Fantasia, não precisa mais se preocupar em levar. Roupas temáticas. Aí sim, geralmente, a recrutadora que está ali te recrutando, ele vai te mandar uma lista das roupas temáticas que você tem que levar. Geralmente são a festa branca, tropical, ou seja, uma roupa branca, calças. O que eu recomendo? Calças. 3 calças brancas para quem vai para Pumantur. Leve 3 calças brancas para você trocar, porque são festa seguida, não tem como você usar a mesma calça, porque às vezes você pode sujar, pode acontecer alguma coisa. 3 calças brancas. Camisa preta de polo, né? Camisa preta. Você pode levar também uma peça tropical, que é uma camisa florada. Essa havaiana, assim, sabe? Uma coisa mais florida. Roupa de gala, que é a noite do comandante. Você tem que levar o seu terno, tá? Camisa branca. Importante levar camisas brancas, meias, muitas meias. Terno social preto, né? Não adianta ele querer ir de vermelho, essas coisas. E mulheres, noite de gala, é bom dizer que mulheres são vestidos longos, não é? Exato, vestidos longos. De luxo. Interessante para mulheres que vai trabalhar com criança. Roupas, todas as roupas não podem ser roupas com decote, roupas ali que vai chamar um pouco de atenção, porque você trabalha com criança, né, e tem que ter uma postura, uma ética ali diferenciada. Então, atenta meninas com vestido com muito decote, roupa muito curta, isso não é permitido, né? Então, vestido longo, né, você pode um vestido elegante, longo, para a noite do capitão. Os meninos é o quê? Um terno, levar no básico, vai no básico quando você entra. O preto, uma camisa branca e uma gravata borboleta. Importante. Gravatas borboleta, tá? Não vá com gravata longa, porque você não vai utilizar. Tem que ser borboleta. E... Leva também, vai que precisa, dependendo do navio da companhia que ele vá, leva também a grande, a comprida, claro. Isso, mas não esquecer da borboleta. Exatamente. Isso, exato. Noite elegante. Tem que ter 2 peças de roupa elegante e casual, porque tem as roupas temáticas, tipo, elegante e casual. Elegante, geralmente, vai ser essa foto que o Marcos está ali atrás. É com blazer, uma camisa de botão, né? Uma camisa social. Noite casual. Uma camisa social, uma calça e um sapato ali. O sapato tem que seguir a linha da temática. Se é festa branca, o sapato tem que ser branco, né? Não pode usar tênis à noite, tem que ser sapato social ou sapato branco. Não social branco, mas você vai tipo uma sapatilha, um sapatênis. Você pode usar um sapatênis branco. Tipo Adidas, aquelas Adidas, você pode usar. Bom, muita gente pensa que o cargo de animação e o staff é um trabalho assim tranquilo, tem outra visão até de fato começar a trabalhar lá. Você, Marcos, qual era a sua visão antes de trabalhar na animação? E como ficou depois de ter alcançado esse trabalho? Mudou? Continuou mesmo?
A minha visão realmente era aquilo, essa linha de raciocínio que você falou, Marco. Eu achava que a animação, tipo, é super. Ai, meu Deus, a pessoa mais animada do mundo, de verdade. Era uma equipe que não tinha problemas, era um departamento que não tinha problemas nenhum, que você era sempre feliz. E, na verdade, gente, muita responsabilidade, sabe? Que você vai ter cobranças igual como qualquer departamento. Você tem que cumprir as suas atividades, você tem a cobrança ali perante ao seu chefe. Mesmo com uma pressão ali em relação a resultados, porque a gente tem rate, a gente tem avaliação. Então, acrescentando ao checklist de requisitos, né, pré-requisitos para trabalhar a bordo, seria também saber lidar, trabalhar sob pressão. Sim, total. E a minha visão hoje, né, foi um aprendizado, um amadurecimento muito grande de visão de eu ter que respeitar isso, respeitar até antes e sempre respeitar o próximo, tipo assim, a casa dos outros. Geralmente tem aquele ditado, né, Marcos? Qual é o ditado, gente? A grama do vizinho sempre mais verde. E geralmente, às vezes, não. Entendeu? Porque você não conhece, você não tem noção do como se passa. Então, cuidado com isso, porque senão você vai sofrer. Porque aquilo que era um sonho vai virar um pesadelo. O que mudou na sua vida depois de começar a trabalhar nesta área, com várias nacionalidades? Teve algum aprendizado? Ou foi mais empecilhos ou foi mais aprendizados? Ai, Marcos, pra mim, assim, foi realmente muito aprendizado, porque eu consigo agora ali trabalhar com diversas nacionalidades mesmo, como passageiro mesmo, consigo lidar ali, conhecer a necessidade de cada um. No caso dos adolescentes, eu consigo ver como lidar com cada adolescente, até no meu dia a dia, levando pra minha vida, sabe? Hoje eu consigo ter uma visão diferente de um adolescente, sabe? Em casa mesmo, com os meus próprios sobrinhos, eu consigo ter uma noção ali, um cuidado, uma linguagem. A linguagem, isso foi muito importante. A linguagem da criança e adolescente é diferente com uma linguagem adulta. Então, para a criança, você tem um tipo de linguagem. Para um adolescente, você tem outro tipo de linguagem. Para um adulto. E isso me agregou muito profissionalmente. E que hoje vai abrir muito leque para mim, que eu já consigo distinguir e ter esse respeito aí. Falando pro pessoal, anota. Exato. Certo. Né, não sei se você pode falar, mas e a questão salarial? Você pode contar pra gente? Claro, não tem problema nenhum. Contrato, quando você assina o contrato, $1.022, né? É o base, é o seu salário base. A gente ganha comissão de venda e comissão de excursões, bingo e vendas extras, que é algumas coisas que a gente vai vender a bordo. Nessa comissão geral, vai gerar então o nosso salário maior, que geralmente vai variar da rota, navio e onde você está. Vamos lá. Então, um staff hoje pode estar tirando entre $1.300 a $2.200, $2.400. Brasil, quem faz temporada brasileira, não espere mais que $1.200. Não tira mais que isso como staff e cruise staff, tá? Por conta que nossa comissão maior é de excursões, tá? Então, na temporada brasileira é pouco, mas no Caribe você tira aí entre $1.300, $1.500 a $1.600. Nos fiordos, que é onde tira muito, fiordos e Europa, a gente tira muito de 1.800 a 2.400, pode chegar, tá? Vai depender da quantidade de passageiros que vai estar naquele cruzeiro. Quanto mais passageiros, maior a comissão. Grécia e Emirados Árabes entre $1.300 a $1.600 também. Mas claro que isso varia de companhias para companhias, tá, gente? Né? A gente sabe que o foco não é só o salário, vai também sobre qual companhia a pessoa se dá melhor e tudo mais. Sim. Agora, para encerrar a nossa entrevista, fala pra gente, Marcos, qual conselho você daria para a pessoa que está nos assistindo agora e está tentando embarcar nesta função a bordo? Bom, caros futuros tripulantes, o que eu recomendo a você que vai ingressar nessa função de youth staff, importante você fazer um curso ali antes, né? De primeiros socorros, você conhecer bastante o lidar com crianças e atividades, procure bastante atividades infantil, adolescente e ter muita paciência. O que eu falo assim, ter muita paciência para o seu primeiro contrato, porque nem sempre vai ser bom. E vai ser também ruim. Vai depender de você, como você vai lidar com essa situação, da experiência. E eu falo, sempre conclua seu contrato, por mais ruim que for, tá? Então, a paciência e empatia. E você tem isso em mente, que você está indo para trabalhar
cuidar de crianças, fazer o que você ama, ser seu diferencial. Então, é o que eu recomendo. Show, maravilha! E você? Gostou dessa entrevista de hoje? O que você achou do Marcos Freire? Você quer que ele volte aqui no canal novamente? Então deixe seu comentário aqui no canal. E com certeza, siga ele na rede social dele, que é o @casadelatacrew, lá no Instagram. Tem várias entrevistas, vários conteúdos, várias informações muito perfeitas, show de bola. Você não pode perder também. Não deixa de seguir ele lá. E também, né, me seguir aqui, por favor, no canal do Marco. Deixa seu like, deixa seu comentário o que você achou dessa entrevista. Gostou? Quer tentar nesse cargo a bordo? Então é isso, galera. Muito obrigado. Aquele grande e forte abraço, bem apertado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau! Obrigado, Marcos. Ai, Marcos, pelo amor de Deus, acabou, né? Gente do céu. Nossa, Marcos, desculpa, Marcos, eu saí muito robô. Eu saí muito. Eu fiquei muito nervoso, não sei o que aconteceu comigo. É estranho! Eu te entrevistei, agora você me entrevistando. É muito estranho, porque é a primeira vez que eu faço isso pra youtuber, né? E a primeira. Nossa, velho, eu não sei o que me aconteceu. Eu tô muito robotizado nisso. Eu tô muito, na verdade, tenso. Mas foi bem. Eu tô muito foi tenso, bem. acredita? Você percebeu? Eu não sou assim, Marcos. Eu sou mais pra frente. Você conhece, você vê os meus stories. Eu sou mais assim, eu não sei, tô muito robotizado, eu não sei, tá muito estranho isso. Mas vai ser legal nas suas edições que você vai fazer. Espero que fique legal.